deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oi, irmãos, boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui para lembrar vocês alguns avisos importantes da igreja. Então, o primeiro deles é a nossa reunião de oração, que acontece todas as terças-feiras,
às 20 horas, via WhatsApp. Também vamos lembrar que tem o Encontro das Mocidades, que acontece nas quintas-feiras, também às 20 horas, mas aí via Zoom. Também quero reforçar a importância dos dízimos e ofertas, de a gente continuar contribuindo, porque os custos da igreja são mantidos mesmo com ela fechada. E agora eu quero convidar vocês a assistirem a mensagem de hoje. E no final, por favor, deem seu like, compartilhem o vídeo com seus familiares, amigos de trabalho, tem muita gente precisando. Vamos levar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Obrigada e até logo! Olá, boa noite, queridos irmãos. Com muita honra estou aqui novamente. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Se guardando aí durante essa quarentena. Em breve, certamente, estaremos juntos novamente. Por esses dias eu estava fazendo as contas e percebi que já fazem mais de 4 meses que estamos sem nos ver, sem poder conversar, sem poder bater aquele papo no final dos nossos cultos. Mas, com certeza, a Bíblia nos ensina em tudo dar graças e essa situação não é diferente de todas as outras. Em breve estaremos juntos novamente para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor lá na nossa igreja. Amém? Hoje nós daremos início a uma nova etapa de estudos e alguns domingos nós vínhamos falando sobre o livro de Atos, depois falamos sobre alguns salmos e hoje nós daremos início a uma nova jornada, a uma das cartas de Paulo. E dessa vez nós começaremos pela carta de Paulo a Tito. Essa carta, o mais interessante dela é que ela foi escrita num período em que Paulo já estava preso em Roma, já a caminho da morte, a caminho do cumprimento de sua sentença, mas ainda assim Paulo dedicou um tempinho para escrever essa carta àquele que ele chamou de filho. Obviamente Paulo não tinha filhos de sangue, então tudo leva a crer que Tito era um dos filhos da fé de Paulo, não é? Um dos que foram convertidos por Paulo durante as suas viagens missionárias. Não temos muitas informações sobre Tito nas Escrituras, mas sabemos que ele era um querido de Paulo pela forma como Paulo se dirige a ele nessa carta. Então, a carta de Paulo a Tito começa de uma forma muito intensa, com Paulo se dirigindo a Tito de uma forma muito carinhosa, como eu falei, chamando de filho, e demonstrando ali, se apresentando de uma forma muito contundente. Paulo se apresenta no capítulo 1, versículo 1, da seguinte maneira: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Senhor. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nessa introdução, como eu disse, Paulo se apresenta de uma forma muito contundente, de uma forma muito carinhosa também se dirige a Tito. E dali por diante, esse primeiro capítulo começa a nos dar uma dimensão da liderança e da influência que Paulo exerceu durante todo o seu ministério, né? Hoje, em muitas empresas, a gente estuda muito a liderança, como liderar uma equipe, e Paulo aqui nos dá uma demonstração clara de como fazer isso, né? Dessa parte em diante, Paulo começa a adotar uma postura um texto muito diretivo a Tito. Certamente, a situação ali que estava instalada era uma situação um pouco confusa, então Paulo precisava adotar esse estilo diretivo de uma liderança pragmática e dizer claramente ali através de uma receita o que Tito precisava fazer. Aliás, Tito estava numa ilha
chamada Creta, é uma ilha na Grécia, e ele era o principal responsável ali para organizar uma igreja. E Paulo, a partir dali, começa a dar algumas direções, algumas diretrizes de como Tito deveria fazer essa organização. Dessa parte do texto em diante, Paulo começa a trazer essas direções, essas orientações a Tito, especialmente sobre qual seria o perfil dos presbíteros e dos bispos que Tito deveria eleger na cidade de Creta para que fossem capazes de dar sustentação à igreja. E analisando o texto, a primeira característica que esse presbítero e esse bispo deviam carregar é que eles fossem irrepreensíveis. Isso me chamou a atenção porque tanto como presbítero como bispo, Paulo chama a atenção para essa característica, de que ambos fossem irrepreensíveis. Eu fui além e fui pesquisar no dicionário qual era o significado da palavra irrepreensível. E o dicionário nos diz o seguinte, que irrepreensível é uma pessoa sem nenhuma falha, uma pessoa perfeita. Imaginem só, a primeira característica para que um líder fosse formado dentro da igreja em Creta é que essa pessoa fosse irrepreensível. E eu fiquei pensando o quanto nós somos irrepreensíveis, sem defeito, na nossa caminhada cristã. Eu fiquei pensando na única pessoa que hoje poderia afirmar que de fato foi irrepreensível, sem nenhuma falha, que foi Jesus. Imaginem olhar para Jesus e ver nele a imagem de uma pessoa que pode se dizer sim, que foi uma pessoa, ele sim, irrepreensível e sem nenhuma falha. E fiquei pensando o quanto é alta essa régua que nós, enquanto cristãos, pequenos cristos aqui na Terra, devemos atingir, devemos buscar. Mas sabemos também que todas as vezes que olhamos para Cristo, mais nos aproximamos dele. Esse é o grande desafio da caminhada cristã. Buscarmos ser irrepreensíveis como Cristo foi. Isso me fez lembrar de uma história que um amigo me contou há pouco tempo, em que na sua igreja eles receberam a visita de um tenor, um cantor de ópera. E o engraçado é que esse tenor, esse cantor de ópera, sentou no banco atrás do dele. E durante os louvores, ainda que esse tenor tentasse segurar sua poderosa voz, ele não conseguia e destoava de todo o restante das pessoas que estavam em volta dele. O meu amigo, por sua vez, ouvindo o tenor com sua potência vocal cantar todos os louvores ali, por mais que não fosse cantor ou não tivesse nenhuma habilidade vocal também, ele procurava o tempo todo atingir a mesma nota. Legal isso, né? Por mais que ele não tivesse nenhuma habilidade vocal, ele tentava, só de ouvir o tenor no banco de trás cantar cada vez mais alto, com a sua voz potente, ele tentava atingir os mesmos tons. E assim a nossa caminhada cristã deve seguir. Ainda que saibamos que Cristo sim foi verdadeiramente irrepreensível, Cristo sim foi verdadeiramente sem falhas, puro, sem erros, nós precisamos tentar sempre alcançar uma nota a mais. E todas as vezes que fizermos esse desafio, estaremos cada vez mais próximo dele. Paulo, na sua carta a Tito, dava essas orientações e transcrevia esse perfil do que Tito deveria buscar nos líderes da igreja em Creta. Mas, certamente, todas as características traçadas por Paulo dali na sequência não são características exclusivas dos membros da igreja, mas devem sim ser características exclusivas daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem crentes. Paulo continua a sua carta
listando algumas características que esses líderes deveriam ter, que aqui eu me permito estender esse desafio a nós também, ainda que não líderes dentro da nossa igreja. Paulo diz que esses líderes, esses presbíteros e esses bispos precisavam ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável, e agora ele se refere ao bispo, que esse seja irrepreensível, com despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes disso, ao contrário disso, essas pessoas precisam ser hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e o principal, na minha opinião, que tenha domínio de si. Hoje, todos nós temos uma dificuldade enorme de termos domínio de si. Homens de pequena fé que somos, nos rendemos facilmente à ira, à raiva, à cobiça. Sem esse domínio de si, estaremos cada vez mais distantes de Cristo e cada vez mais distantes de alcançar a nota que nos colocará mais próximo dele. Paulo segue, depois de traçar todas essas características, dizendo a importância de que esses líderes na igreja de Creta, por que da importância que esses líderes na igreja de Creta tivessem essas características. E ele conclui aqui no versículo 9. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Quantas vezes você, querido irmão, deve ter ido repreender ou conversar com alguém não cristão e essa pessoa virou para você e disse: quem é você para me estar falando isso? Quem é você para me dar tal conselho? Daí a importância de você, mais um exemplo de liderança de Paulo, de que você lidere pelo exemplo. Lidere pelo teu caráter, pelo aquilo que as pessoas não veem. As tuas características somadas vão te levar mais para próximo de Cristo e vão também te dar a responsabilidade, vão te dar a maturidade para você repreender e orientar aqueles que você ama. Mas a missão de Tito não era fácil na cidade de Creta. Paulo não mediu as palavras dali para frente para chamar o povo classificar o povo de Creta como preguiçoso e mentiroso. Então eu fico imaginando a dificuldade que Tito teria em encontrar pessoas com todas essas características que fossem capazes de liderar pelo exemplo a igreja em Creta. Paulo não mediu o peso das suas palavras na hora de classificar o povo de Creta como pouco próximo de tudo isso que ele havia dito. Mas pediu para que Tito fosse firme com eles, porque somente assim eles poderiam, conforme ele diz aqui no versículo 13, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Somente através da repreensão, do ensino, e que somente através daquelas características que ele tinha listado há pouco, somente sim, assim, se as pessoas buscassem cada vez mais estar próximos a Cristo, seriam sadios na fé. E aqui, meus irmãos, eu concluo sugerindo que você faça uma autoanálise da tua trajetória cristã, das características traçadas por Paulo, que não são exclusividades, não devem ser exclusividades dos líderes da igreja, mas sim de todos nós como cristãos. Eu faço esse desafio para que você faça essa autoanálise e se desafie a cada vez mais estar mais próximo a Cristo, como se Ele estivesse aqui ao seu lado, e você cada vez mais tentando estar próximo a Ele, repetindo e repetindo o que Ele nos ensinou. Lembre-se do tenor.
Quanto mais alto ele cantava, mais alto meu amigo tentava alçar a sua voz para tentar atingir a mesma nota. E mesmo que ele tivesse todo o esforço, que ele se esforçasse ao máximo para atingir o mesmo tom, mesmo que ele soubesse que no fundo ele teria muita dificuldade, ele se esforçou durante todo o louvor para que ele estivesse minimamente próximo dessa referência para ele. Eu espero de verdade que durante essa semana você medite sobre isso, que você medite sobre sua trajetória, que você medite sobre os pontos listados por Paulo que ainda precisam ser desenvolvidos na sua vida. E se houver algum ponto que você entenda que não está completo, não está próximo a Cristo, ore, dobre seus joelhos e peça para que Deus trabalhe e haja neste ponto de sua vida. Certamente nós somos, como a palavra diz, um vaso na mão dele e ele vai te moldando cada vez mais, se assim você quiser, se assim você pedir. Amém? Fiquem todos bem. Espero em breve estarmos juntos novamente em nossa igreja. Que Deus os abençoe e uma boa semana a todos.